Olá, bem-vindos a mais uma aula de... E um dos nossos conteúdos de hoje é o grau dos adjetivos. Mas para falar de grau dos adjetivos, nós vamos começar fazendo uma breve revisão sobre o que é adjetivo. Adjetivos. Os adjetivos em espanhol são palavras variáveis que têm a função de qualificar os substantivos, modificando-os à medida que indicam suas qualidades e ou estados. Por isso, sofrem, em alguns casos, alterações de gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Em latim, a palavra adjectivos ou adjetivo significa adicionado, somado, aquele que se agrega ao nome. Mas o nosso foco principal da aula é trabalhar o grau dos adjetivos, ou grado de los adjetivos. Os adjetivos no espanhol sofrem variação de grau de 3 tipos: positivo, comparativo e superlativo. Grau positivo ou grado positivo. O grau positivo corresponde ao grau natural da palavra, ou seja, o adjetivo tal qual ele é. Exemplo: La falda de Rosa es bonita. Pablo es inteligente. Agora, já que falamos do grau positivo, vamos dar início ao estudo do grau comparativo. El grado comparativo. Grau comparativo ou grado comparativo é o grau que estabelece uma relação de comparação. Essa relação ela pode ser de superioridade, inferioridade e igualdade. E elas surgem entre as qualidades dos seres. Então, os comparativos, quando a gente faz uma comparação de superioridade, usamos mas que. Quando fazemos uma comparação de igualdade, usamos tan como. Já para um comparativo de inferioridade, usamos menos que. Como eu citei anteriormente, o grau comparativo se subdivide em, primeiro, comparativo de superioridade, grado comparativo de superioridade. Utiliza-se a expressão mas que para expressar a relação de superioridade estabelecida entre os seres. Ana es más delgada que Julia. Estoy más cansado que mi hermano. Número 2. Comparativo de inferioridade ou grado comparativo de inferioridade. Consiste na utilização da expressão menos que para expressar a relação de inferioridade. Paula chegou menos tarde que Luiz. O nosso número 3 fala do comparativo de igualdade, ou grado comparativo de igualdade.
utiliza-se a expressão tão como, que em português significa tanto quanto, para expressar uma relação de igualdade. Exemplo: Pablo é tão alto como Juan. Agora iremos iniciar o estudo do grau superlativo. El grado superlativo. Grau superlativo ou grado superlativo é a modalidade que corresponde ao aumento de intensidade ao atribuir qualificação. Ele se subdivide em superlativo absoluto e superlativo relativo. O grau do superlativo absoluto expressa o grau máximo ou mínimo de qualidade de um substantivo. Então, grado superlativo absoluto de superioridade é formado pelo acréscimo dos sufixos íssimo, íssima, rimo, ou pela anteposição do advérbio mui. E aí está um belo exemplo para vocês. Grande, grandíssimo. Apesar de pouco usado, nós vamos falar agora do grau superlativo absoluto de inferioridade, formada pelo acréscimo dos sufixos íssimo, íssima, mais adjetivo negativo, pela anteposição de muito, pouco, mais adjetivo possessivo, ou pela anteposição dos prefixos re, super, requete e hipo, mais adjetivo negativo. Exemplo: el concierto foi aburrido. El concierto foi aburridíssimo. La torta está mala. La torta está malíssima. Ele é simpático. Ele é muito pouco simpático. La obra é interessante. La obra é pouco interessante. Agora vamos falar do grau superlativo relativo, ou grado superlativo relativo. Tal qual os adjetivos superlativos absolutos, o superlativo relativo expressa a qualidade de superioridade ou de inferioridade, no seu grau máximo. Contudo, quando estabelece uma relação com outros nomes. Sendo assim, é constituído pelas partículas mas ou menos, precedida dos artigos masculinos el, los, ou feminino la, las. Joaquina es la más alegre de las niñas. José es lo menos interessado em las classes. E para não esquecer, eis aí alguns exemplos, desde o modo positivo, do grau positivo, até o grau superlativo. Então, eu tenho grau positivo, Luiz es alto. Grau de comparativo de superioridade, Luiz é mais alto que Andrea. Grau de comparativo de superioridade, Andrea é menos alta que Luiz. Comparativo de igualdade, Silvia é tão alta como Luiz. E o superlativo, Matias
¿Es el más alto? Ou Matías es altíssimo? Bom, tem algo que realmente precisamos relembrar. Apócope. Alguém lembra o que é um apócope? Em latim, o termo apócope significa amputação. Ele corresponde ao processo de supressão de algumas letras ou sílabas finais de algumas palavras. A apócope ocorre em determinados adjetivos, geralmente quando eles surgem antes dos substantivos. Exemplo: Armando es un hombre bueno. Armando es un buen hombre. Diego es un chico grande. Diego es un gran chico. Tiempo malo para mañana. Mal tiempo para mañana. E com